evidentemente introduz uma enorme perturbação naquele que já era um desafio grande, o acolhimento e a integração de refugiados. Mas o que creio que é importante os europeus, e em particular os portugueses, pensarem neste momento é se depois dos refugiados terem sido vítimas dos terroristas, ao verem a sua terra completamente destruída, se os queremos voltar a fazer vítimas, os refugiados, de novo de um ato terrorista. Se a consequência dos atentados de Paris for o aumento da hostilidade aos refugiados na Europa, o que estamos a fazer é voltar a contribuir para que sejam vítimas daqueles que os mataram na sua terra e agora criam condições para que a Europa se torne hostil face aos refugiados. Creio que a Europa se definirá pela resposta que for capaz de dar, sabendo distinguir muito bem os terroristas, que obviamente devem ser condenados e devem ser combatidos sem qualquer hesitação, daqueles que são as suas vítimas, os refugiados. Creio que é um momento crítico para definirmos quem somos enquanto europeus. É evidente que a violência é sempre um mal absoluto e deve sempre ser condenada, mas estas declarações que estou a fazer faço-as em Beirute, no Líbano. Aqui, neste país, ao longo dos 4 anos, esta sociedade foi desafiada a acolher 1,5 milhão de refugiados, o que quis dizer um aumento de 30% da sua população. E apesar de toda a inimizade antiga que existe entre o Líbano e a Síria, apesar do esforço enorme que a um país pobre como o Líbano foi exigido, os libaneses souberam estar à altura. Claro que hoje têm dificuldades, e têm dificuldades sobretudo porque os restantes países, como nós, os países europeus, não temos sido solidários com os países da linha da frente, seja o Líbano, a Jordânia ou a Turquia, no acolhimento e redistribuição destes refugiados. Mas eu creio que devemos colocar os olhos naquilo que foi a capacidade de acolhimento do Líbano, perceber que também aqui, na quinta-feira, aconteceu um atentado terrorista causado exatamente pelo mesmo grupo, pelo ISIS, porque esta atividade terrorista é uma atividade global que atinge imensos países, crentes e não crentes, muçulmanos e cristãos, porque ninguém escapa à loucura do ISIS. Mas a questão, para nós é fundamental, é saber de que lado estamos. Estamos do lado da justiça e daqueles que são solidários com as vítimas do terrorismo, sejam elas quem forem, onde quer que estejam, nomeadamente também os refugiados, ou somos só solidários com aqueles que falam a nossa língua, que estão próximos de nós geograficamente, que vivem na mesma cidade que nós. Eu creio que a nossa solidariedade deve ser com todas as vítimas do terrorismo e não só com aquelas que estão mais próximas. Torna muito mais difícil, porque se já existia um clima de alguma desconfiança da parte de alguns países, que de novo vieram manifestar o recrudescimento dessa desconfiança, claro que torna mais difícil a vida destes refugiados, que estão tão só à procura de uma oportunidade de recomeçar a sua vida, tão só à procura de uma oportunidade de alguém que os acolha depois de terem perdido tudo. É inacreditável se nós lhes fizermos pagar a fatura dos atentados terroristas. São os únicos que não merecem pagar a fatura dos atentados que o ISIS cometeu em Paris, em Beirute, em Bagdá, no Monte Sinai, nestas últimas semanas. Os refugiados são eles próprios as principais vítimas dos terroristas, por isso devemos defendê-los.